Olá, bem-vindos à segunda semana da maratona Por que eu lidero crianças? Quero pedir, se você participou da última semana, eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você achou da nossa primeira aula, da nossa primeira semana da maratona. Deus falou com você? Você foi impactado pela palavra de Deus? Conta aqui pra gente. Quero falar para você também ficar ligado aqui no nosso canal, porque toda segunda-feira tem conteúdo novo para você. Então, ativa o sininho, se inscreva, não fique de fora, porque você vai receber conteúdo antes de qualquer um, ok? Para isso você precisa se inscrever lá no nosso canal. E antes da gente começar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você lidera crianças? Responde para nós. Queria que você colocasse agora lá nos comentários do nosso último post, para que a gente possa ficar também por dentro do que você tem achado, no que você tem se despertado, ok? E também quero fazer aqui um desafio para você. Queria que você printasse agora a tela do seu celular ou do seu computador. Eu queria que você compartilhasse lá nos seus stories, marcando o arroba que está aparecendo aqui agora, porque isso gera engajamento e isso também alcança outras pessoas que gostam desse assunto, liderar crianças, ok? Faz isso agora, já coloca lá e marque também a gente, não esqueça disso. Vamos começar então? Nós agora vamos para o nosso segundo capítulo, nossa segunda aula, nós estamos falando sobre célula de crianças, e o nosso tema é células. Por que elas são importantes? Na última aula a gente falou da importância da célula, nós falamos por que fazemos célula, né? Você conseguiu ver lá que célula não é uma invenção humana, não foi uma igreja que criou célula. Célula não é apenas uma forma de evangelizar pessoas, porém célula é um estilo de vida. Célula nós podemos ver lá em Atos, a igreja primitiva já praticando isso, se encontrando ali no templo, mas também diariamente, ou seja, todos os dias a igreja estava reunida juntas nas casas. Isso é tão maravilhoso, porque aquilo que a igreja primitiva praticou, né, há tantos anos atrás, hoje você e eu também podemos praticar isso. A célula, então ela tem uma importância, porque ela é um meio muito eficaz da igreja funcionar e também da igreja crescer como foi lá no princípio. Eu vou ler novamente para você aquele texto que está lá em Atos 2, 46 e 47, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que tremendo isso. Era o Senhor que ia acrescentando as pessoas a esses irmãos que estavam reunidos aonde? Diariamente, nas casas. E é sobre isso que nós vamos discorrer na nossa aula de hoje. Por que as células são importantes? Eu tenho algo para dizer para você. Se Deus usou as células para expandir a igreja lá no primeiro século, será que o Senhor não faria isso novamente no século 21? Tenho certeza que sim, o Senhor vai fazer isso. Eu vou compartilhar para você aqui o poder das células, né? Então, as células, é interessante a gente entender que elas possuem um poder, elas têm um potencial em si mesmas. Para quê? Para expandir o reino de Deus. Então eu quero falar o porquê. Quero falar agora algumas características para você entender. Então a primeira coisa é a agilidade. O que isso significa? Agilidade que eu digo é no alcance. Enquanto de repente você fazer um evento aonde no prédio da igreja você alcançaria
100 crianças, através da célula, isso é muito maior. Por quê? No templo, você concentra ali um número de pessoas que por muitas vezes não tem aquele compromisso de levar outros. Então, você desafiou a sua célula de crianças a levar outras crianças para o prédio. Você vai encontrar alguns obstáculos, porque o pai às vezes não vai querer levar a criança, o pai não vai querer liberar aquela criança para acompanhar aquela criança que convidou. Porém, se isso for feito na célula, o alcance é muito maior. Por quê? Nós temos células espalhadas em várias partes da cidade. Então, aquela célula que tem apenas 3, 4 crianças, no momento em que ela faz, por exemplo, um evento ponte, ela pode alcançar mais do que o dobro. Entende? Então, a célula ela tem esse poder da agilidade. Então, a célula ela vai crescer naturalmente muito mais do que o número de membros que frequentam o prédio. Então, a gente pode observar, por exemplo, quando nós fazemos o culto Kids. Então, existe ali um número muito reduzido em relação ao número de crianças que frequentam as células. Então, nós entendemos através disso que a célula ela tem o poder de ser ágil. Elas são rápidas. Em que aspecto? Em ganhar crianças para Jesus. Células também, elas são sutis. O que isso significa na prática? O que é essa sutileza na prática? A sutileza é que células, elas são igrejas sem placa. Você não é intimidado, uma pessoa ou até mesmo uma criança não se intimida quando fala eu vou à célula, porque é uma casa, é uma igreja sem placa, percebe? Um pai, uma mãe não vai se constranger de liberar o filho para ir visitar uma célula, mas às vezes se constrange e até mesmo se incomoda de liberar o filho para ir para uma igreja, porque a placa da igreja, a denominação, não é? Tá tudo ali explícito. Então nós entendemos que nós encontramos um poder aí, porque ela é a igreja sem placa. Mas existe também um outro aspecto dentro da sutileza que nós podemos extrair algumas verdades. É que, aparentemente, a célula ela é uma reunião inofensiva para o reino espiritual maligno. A célula, ela pode para alguns ser uma reunião sem muita importância. São apenas algumas crianças que estão reunidas ali. Mas eu afirmo para você uma coisa. Um líder que entendeu o porquê lidera a célula, ele não enxerga ali apenas aquelas crianças como seres humanos pequenos. Ele enxerga aquelas crianças como armas poderosas na mão de Deus. Um líder que tem a consciência de que ele não está liderando apenas crianças, ele enxerga essas crianças como sendo um grande exército. E sabe o que isso significa? Sabe o que isso representa na mão de Deus? Um exército que combate o inferno. E isso significa o quê? Que quando aquelas crianças oram, quando aquelas crianças conduzidas pela liderança, elas adoram a Deus, elas invocam o nome do Senhor, algo no reino espiritual acontece ali. Deus deseja levantar uma geração de profetas. E Deus vai fazer isso através da sua liderança, através da sua vida. Por isso que eu citei a questão da consciência. Um líder precisa ter a consciência do que está fazendo, do que Deus chamou ele para fazer como igreja, que é levantar a próxima geração, que é capacitar esse exército. Portanto, liderar crianças com essa consciência vai fazer das suas células, sabe o quê? Uma ameaça ao inferno. É isso mesmo. Essas crianças vão se tornar uma ameaça ao inferno. Então, quando o líder tem essa consciência dessa missão, ele lidera as crianças enxergando literalmente essas crianças na ótica
de Deus. Ele as enxerga com olhos espirituais. E, consequentemente, a sua atitude em relação a essas crianças vai mudar. Você não vai vê-las como crianças que dão trabalho, como crianças que fazem arte, mas você vai enxergar essas crianças com os olhos de Deus. Amém? O segundo ponto que é importante a gente considerar dentro desse aspecto da sutileza é a conscientização que o líder tem quando ele sabe que é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você lidera com essa consciência, eu sou cheia do Espírito Santo de Deus. E ao entrar naquela célula, o Espírito de Deus vai tocar os corações daquelas crianças, elas vão se converter, elas vão ser armas espirituais contra o reino espiritual do mal. Quando você passa a se ver nessa condição, a sua liderança muda. Eu tenho um exemplo de uma vez que antes da célula eu tinha o hábito, de jejuar, de orar. Eu passava, na verdade, o dia ali pensando no que Deus queria fazer na minha reunião de célula. E eu lembro um dia que eu estava ali cheia do Espírito Santo de Deus, orando, falando em línguas, ali o louvor acontecendo, e eu comecei a ver a minha célula, aquelas crianças sendo cheias do poder do Espírito Santo de Deus. E eu fui com esse coração, com esse espírito. E eu me lembro que a nossa célula era muito grande, nós tínhamos ali mais de 30 adultos, mais de 10 crianças, nós fazíamos o louvor todos juntos ali. E no momento do louvor, o Espírito Santo de Deus foi movendo, todos ali foram cheios, e aquilo acalmou, passou, e eu conduzi aquelas crianças para a sala, os adultos ficaram num outro cômodo. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim: aquela visão que você teve de tarde não foi à toa, eu quero fazer isso hoje. E eu lembro que imediatamente eu falei: crianças, nós vamos orar agora. Você é cheia do poder de Deus. Deus quer usar a sua boca agora para profetizar. O Espírito Santo de Deus quer encher você. E nós começamos ali a orar, nós começamos a falar em línguas. O Espírito Santo de Deus encheu o meu coração, o coração daquelas crianças. Gente, foi um mover tão sobrenatural de Deus que eu tenho certeza que nenhuma daquelas crianças se esquecem daquele dia. Por que eu tô contando essa história e essa experiência para você? Porque eu sou maravilhosa? Não é isso. Eu quero transmitir para você uma experiência por causa de um ensino que eu tive. À medida que você vai liderar com o encargo, que você vai liderar com a consciência que o Espírito Santo de Deus superabunda no seu espírito, a realidade da sua célula muda. E aquelas crianças podem ser impactadas. Consegue entender o que eu estou dizendo? Então, e isso nós conseguimos em qual ambiente? Na célula. É claro que o poder de Deus não é limitado, porém, nós temos que entender que às vezes o contexto de um prédio talvez é mais limitante. Consegue entender? A casa, o ambiente da casa, aquele ambiente familiar, ele é muito propício para o manifestar de Deus, para o fluir, entende? Porque você não tem outras preocupações em relação à estrutura, de um culto, por exemplo, que está acontecendo. Então, um líder que ele vai liderar com essa consciência, eu afirmo para você, você vai ser surpreendido por Deus. Tenha essa experiência. Peça ao Senhor, Ele vai te dar. Ele vai acrescentar isso na sua vida. Sabe, nós estamos vivendo numa geração que tem uma mentalidade humanista. E uma das vertentes do humanismo é o hedonismo. Você sabe o que é o hedonismo? É o prazer que o ser humano tem naquilo que ele faz só o que gosta. Ele só tem prazer em fazer coisas que traz satisfação. E essa mentalidade, eu afirmo para você, tem entrado na mente de muita gente da liderança. Eu não vou liderar porque é muito longe. Eu não vou liderar porque dá trabalho, eu tenho que
comprar uma apostila, eu não vou liderar porque... e aí começa a colocar, sabe, tantos obstáculos. E quando você vai liderar debaixo dessa mentalidade, a sua liderança não vai acontecer, sabe por quê? Ela se opõe ao evangelho, e o evangelho é cruz. Jesus disse que se você quiser segui-lo, tome a sua cruz e o siga. Então, liderar implica em pagar preço. Entende? Então, por que eu estou citando esse aspecto do hedonismo? Porque muitas vezes nós somos limitadas na nossa liderança por causa dessa mentalidade. E quando nós temos essa mentalidade, o Espírito Santo de Deus fica impedido de fluir na nossa liderança. Então abra os seus olhos. Sabe, eu separei um texto aqui, lá de 1 Coríntios 10, 24, que diz: ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. A Bíblia está falando aqui que a pessoa, não que você não pode ter prazer nas coisas, não que você possa ter satisfação sabe, em passear, em investir em outras coisas, não que você não possa ter interesse naquilo que é teu. Mas quando você vive uma liderança onde a prioridade é só sua, você vai ter um grande problema, você vai ter um grande impedimento. Então eu declaro sobre a sua liderança que essa mentalidade seja removida em nome de Jesus, porque liderar é bênção. Liderar crianças nos fala de cumprir o propósito eterno de Deus, e eu tenho certeza que você vai entender isso. Coloque todos esses aspectos diante do Senhor, porque se você liderar com a ótica de Deus e cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não tem quem te segure. Deus vai te levar para lugares aonde você nem imagina. Nós devemos entender, continuando aqui, que o alvo da nossa célula, da Célula Kids, é atrair as crianças a Cristo e conduzir essas crianças a uma experiência. Qual experiência? A experiência do novo nascimento. Crianças podem nascer de novo. Crianças podem experimentar a redenção. A salvação não está disponível apenas para uma idade XY. A salvação está disponível para todo aquele que crê. E eu afirmo para você, criança, crê. Quando você fala a ela, Jesus é Deus, Jesus te ama, ela acredita. Sendo assim, quando você mostra para ela o plano de salvação, ela pode crer. E se ela crer, ela é salva, porque nós somos salvos pela fé. Se criança tem fé, ela pode ser salva. Então nós vemos que isso pode acontecer no ambiente da célula, porque é ali que nós apresentamos, que nós conduzimos crianças às células. E nós precisamos entender que a célula, ela precisa cumprir esse propósito, esse objetivo. Senão, no mundo espiritual não vai haver impacto, entende? Vai ser só um ajuntamento de crianças que estão se divertindo, que estão brincando, que estão cantando musiquinhas fofas. Isso não impacta em nada o mundo espiritual. O que impacta o mundo espiritual é saber que tem um grupo de pessoas, sejam elas adultas, jovens ou crianças reunidas, invocando o nome de Jesus. Isso impacta o mundo espiritual. E você pode ser usado para isso. Amém? Terceiro ponto é a eficácia. Por que eficácia? Porque as células de crianças podem alcançar famílias inteiras para Jesus. Às vezes é apenas a criança que vai ali visitar a célula, mas ela vai uma, ela vai duas, ela vai três, e ela começa então a falar da célula para o pai, para a mãe. E às vezes o pai resiste ao convite do líder, que é adulto, mas ele não vai resistir uma criança ali fazendo um convite para ele 1, 2, 3, 10 vezes. Ele não vai resistir. Com isso, ele vai conhecer a célula, ou ele pode conhecer o prédio da igreja, ele pode conhecer o encontro, e nisso toda a família conhecer a Cristo. Eu pergunto para você, isso não é poderoso?
Você não deseja fazer parte disso que Deus pode fazer na vida de tantas famílias que hoje estão escravizadas pelo diabo? Quantas pessoas que você conhece, que você trabalha, que você convive, que estão completamente escravizadas na mão de Satanás? Estão mergulhadas no pecado? Deus deseja alcançar famílias inteiras através de você. De que maneira? Liderando crianças. Ah, mas eu só lidero crianças. Essa não é a verdade. A verdade é que você lidera um exército de pessoas, de crianças que são poderosas na mão de Deus. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus que deseja se manifestar na sua liderança. Sabe? Deus não quer que você tenha apenas um título de líder de crianças. Deus deseja fazer de você uma pessoa que alcança e que arranca da mão de Satanás, lá do inferno. Resgata essas pessoas lá do inferno e leva até Jesus. É isso que Deus deseja fazer na sua vida e você pode ser participante disso. Eu quero nesse momento agora encerrar lendo com você a nossa visão. E eu gostaria que você pensasse naquilo que nós estamos fazendo como igreja, a maneira como nós estamos conduzindo a nossa liderança. Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma igreja, conquistando assim a nossa geração e preparando a próxima através das células. Cremos que todo crente é um sacerdote, é um ministro, e esse sacerdócio implica em você desenvolver a sua liderança para gerar filhos para Deus. Você deseja gerar filhos para Deus e cumprir o propósito eterno de Deus? Responda essa pergunta para você. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.